E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos abordar o estudo da força magnética entre correntes elétricas estacionárias. Observe o quadro. Nele nós temos dois fios considerados infinitos, ou seja, fios cujo comprimento L é muito maior do que a distância de separação entre eles, representada no quadro por Rzinho. O nosso propósito aqui é o de calcular a força magnética de atração entre tais fios, já que as correntes elétricas estabelecidas em cada um possuem a mesma direção e sentido, conforme ilustrado no quadro. Após efetuar os cálculos, você vai verificar junto comigo que esse par de forças obedece à terceira lei de Newton. Muito bem? Para fazer os cálculos, eu vou adotar a seguinte estratégia. Inicialmente, eu vou calcular o campo magnético B1 devido a essa linha de corrente elétrica estacionária de intensidade I1 na posição do fio 2. A partir daí, eu calculo a força magnética F2. Posteriormente, eu vou adotar o mesmo raciocínio no sentido contrário. Eu vou calcular inicialmente o campo magnético B2 devido a essa linha de corrente elétrica estacionária de intensidade I2 na posição do fio 1. A partir daí, eu calculo a força magnética F1. Muito bem? Vamos começar, portanto, calculando o B1 na posição do fio 2. Lembre-se que os dois fios são considerados aqui infinitos, ou seja, muito longos. Muito bem? A intensidade do campo magnético B1 na posição do fio 2, conforme já vimos anteriormente, é μ0 vezes a intensidade de corrente elétrica I1 dividida por 2π vezes a distância Rzinho. Para orientar o vetor B1 na posição do fio 2, nós devemos recorrer à lei de Biot-Savart. Basta aplicar a regra da mão direita a esse produto vetorial. Observe no fio 1 que eu ilustro o elemento de corrente IDL vetor orientado na vertical e para cima. E aqui nós temos o vetor R1 associado ao fio 1. Consequentemente, nós temos aqui o versor R1 na mesma direção e sentido. Colocando a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor DL e girando-a de encontro ao vetor R1 ou ao versor R1, vemos que o campo magnético está furando perpendicularmente o plano do quadro e entrando nele. Portanto, na posição do fio 2, o vetor B1 está orientado desta forma. Muito bem? Vamos agora calcular a força magnética F2. A sua intensidade é dada por B1, a intensidade do campo magnético B1, agindo na corrente elétrica de intensidade I2, vezes o comprimento L, vezes o seno do ângulo formado pelo vetor DL e o vetor B1. Observe que o vetor DL está na vertical e para cima. O vetor B1 está furando perpendicularmente o plano do quadro. Esse ângulo é 90 graus. Portanto, nós temos aqui o seno de 90 graus. Muito bem? O seno de 90 graus vale 1, sendo assim, F2 fica dado por. Vamos substituir B1 na expressão abaixo. Então, nós temos μ0 vezes I1, eu já vou colocar aqui vezes o I2 vezes o L, dividido por 2π Rzinho. Basta agora orientar a força magnética F2 agindo no fio 2. Para fazer isso, eu vou aplicar mais uma vez a regra da mão direita aplicada ao produto vetorial que aparece na expressão da força magnética. Colocando a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor L, ou de forma equivalente, na mesma direção e sentido do vetor DL, e girando-a de encontro ao vetor B1, que está furando o plano do quadro perpendicularmente e entrando nele, nós vamos observar que a força magnética está agindo na horizontal e para a esquerda. Portanto, nós temos aqui a força magnética F2. Muito bem? Vamos agora repetir o mesmo raciocínio, só que no sentido contrário. Eu vou calcular o campo magnético B2 na posição do fio 1. Então vamos separar aqui os dois cálculos. Bom, calculando B2 na posição do fio 1, a sua intensidade. B2 é igual a μ0 vezes a intensidade de corrente elétrica I2 dividido por 2π vezes a distância Rzinho.
Muito bem. Vamos agora orientar o vetor B2 agindo na posição do fio 1 a partir da lei de Biot-Savart. Muito bem. Colocando a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor DL e girando-a de encontro ao versor R2, que está orientado na horizontal e para a esquerda, certo? Vemos que o dedão está apontando para fora do plano do quadro. Consequentemente, o campo magnético B2, agindo na posição do fio 1, está furando perpendicularmente o plano do quadro em direção aos seus olhos, conforme ilustrado. Muito bem. Vamos agora calcular a força magnética agindo no fio 1, a sua intensidade. Essa intensidade é dada por B2, a intensidade do campo magnético B2, agindo na corrente elétrica estacionária de intensidade I1, vezes o comprimento L do fio, vezes, mais uma vez, o seno de 90 graus. Observe que o ângulo entre o vetor DL, que está na vertical e para cima, e o vetor B2, que está furando o plano do quadro perpendicularmente em direção aos seus olhos, é justamente 90 graus. Muito bem? Consequentemente, a força magnética F1, a sua intensidade, fica dada por, substituindo o B2 na expressão abaixo, μ0 vezes o I2, já multiplicando por I1 e por L, então μ0, I2 e 1 vezes L, dividido por 2π Rzinho. Muito bem? Observe as duas expressões obtidas e os cálculos realizados até aqui. Resta agora orientar a força magnética F1 agindo no fio 1. Para fazer isso, eu vou recorrer mais uma vez à regra da mão direita aplicada ao produto vetorial que aparece na força magnética. Colocando a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor L, ou de forma equivalente do vetor DL, e girando-a de encontro ao vetor B2 que está agindo no fio 1, que está saindo do plano do quadro perpendicularmente em direção aos seus olhos, vemos que a força magnética F1 está orientada na horizontal e para a direita. Muito bem. Observe a ação da força magnética no fio 1. Com isso, a gente encerra este estudo. Observe que as duas forças possuem a mesma intensidade, possuem a mesma direção e sentidos opostos. Consequentemente, elas obedecem à terceira lei de Newton. Observe também que, se as correntes elétricas estão orientadas na mesma direção e sentido, os fios se atraem. Caso as correntes elétricas estacionárias estivessem orientadas em sentidos opostos, a intensidade de F1 e, consequentemente, de F2 seria a mesma, só que agora, ao invés dos dois fios se atraírem, neste caso eles vão se repelir. A força F1 estaria orientada na horizontal e para a esquerda, a força F2 estaria orientada na horizontal e para a direita. Muito bem? Então, para finalizar, vemos que F1 tem a mesma intensidade de F2, ambas dadas por μ0, I1 e 2 vezes L, dividido por 2π Rzinho, e elas obedecem à terceira lei de Newton. Possuem a mesma intensidade, possuem a mesma direção, no entanto, sentidos opostos. Muito bem? Com isso, eu encerro este estudo. Até a próxima.